Olá, meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo. Se você não pode com o seu inimigo, se junte a ele, se una a ele, se faça passar por seu amigo. Aí você destrói o seu inimigo de dentro para fora. Hoje, 23 de fevereiro de 2023, e agora são 19 horas e 16 minutos. Por que que eu falei isto logo na introdução? Pelo seguinte: estão desenhando, estão apresentando um Jesus segundo eles gostariam que fosse, não Jesus Cristo segundo o Evangelho, a Bíblia Sagrada o descreve. Jesus Cristo agia a fim de que as pessoas se sentissem bem na companhia dele. O objetivo dele era este, e a natureza da presença de Jesus favorecia as pessoas a se sentirem bem quando estavam com ele. As pessoas que querem um Jesus que não incomoda o pecado delas, que não incomoda a vida pecaminosa que vivem, vão dizer sim a essas perguntas. Vão dizer que Jesus Cristo agia e se comportava de tal maneira para que as pessoas se sentissem bem com ele. E dizem que o objetivo da missão de Jesus era isto, que a natureza de Jesus Cristo favorecia, por causa da sua missão, as pessoas se sentirem bem quando estavam com eles. Se a sua resposta é sim, eu quero que você acompanhe comigo alguns textos sagrados que mostram que não é desta maneira. No Evangelho de João, no capítulo 6 e versículo 27, Jesus dá uma palavra, ele tem uma palavra muito forte, muito especial, às pessoas que queriam a sua companhia, motivadas pelos seus interesses pessoais. Elas procuravam Jesus, mas não queriam a santidade de Jesus, o comprometimento de Jesus com a obediência, com Deus, com as coisas de Deus. Elas queriam somente uma espécie de vantagem, aquilo que elas estavam procurando, e Jesus disse: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o Pai, o selou. E neste mesmo capítulo do Evangelho de João, lá no versículo 60 e 66, muitos dos discípulos abandonaram Jesus Cristo. Nem mesmo os discípulos de Jesus, alguns deles, não os 12, mas os outros discípulos, além dos 12, quiseram a sua companhia depois da pregação de Jesus. Isso acontecia quando os discípulos não gostavam do discurso de Jesus, eles o abandonavam. E nessa ocasião, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Isto, o verso 60. E no 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. A presença de Jesus exigia dos seus discípulos, e eles, muitos deles, não queriam se adequar ao que Jesus pregava e ensinava. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, verso 17, Jesus falou na frente de muita gente que as pessoas do seu tempo eram incrédulas e pervertidas. Ele disse: ó geração incrédula e perversa e pervertida, né? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 12 e no verso 39, ele também chama o povo do seu tempo, dizendo: uma geração perversa e adúltera, adúltera no sentido de infiel a Deus, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. O povo conhecia a história do profeta Jonas e a maneira como Deus agiu na vida do profeta Jonas, a manifestação do poder de Deus na vida do profeta Jonas para fazer aquilo que Deus mandou Jonas fazer. Todo o povo conhecia, e Jesus disse: não será dado a vocês outro sinal, porque vocês fazem parte de uma geração
pervertida, que perverte o que Deus ensinou. É uma geração adúltera. Além de perverter, vocês são infiéis a Deus. Tudo isso Jesus falou. Então, é necessário repensar essa questão de que a presença de Jesus Cristo favorecia as pessoas estarem com Ele. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 14, ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Imagine você uma relação de amizade em que a amizade só é possível se fizer o que a pessoa quer. Pois com Jesus é assim. Vocês só são meus amigos se fizerem exatamente o que eu mando vocês fazerem. Se não, não tem condições de sermos amigos. Não tem definitivamente. Pessoas crentes em comunhão com Deus e amigas de Jesus gostavam da sua companhia. Só para exemplificar, Jesus Cristo frequentava a casa de seus amigos Lázaro e as suas duas irmãs. E ele, quando ia à casa de Lázaro, certa feita, Maria estava ali aos pés de Jesus, aprendendo. Ela estava, diz a palavra que ela estava ali entretida na companhia de Jesus, aprendendo, e absorvendo aquilo que Jesus Cristo ensinava. As pessoas amigas de Jesus gostavam da companhia dele. E na última Páscoa, Jesus estava participando da Páscoa com os seus discípulos, e o discípulo João, ali do lado de Jesus, e reclinava a cabeça no ombro de Jesus, presença maravilhosa de Jesus Cristo aos seus amigos e às pessoas que obedecem à palavra de Deus. Já as pessoas sem comunhão com Deus, desobedientes e impenitentes, teimosas, que não querem obedecer a Deus de jeito nenhum, quer somente que Deus as aceite como elas são, sem que elas tenham o trabalho de mudar, essas pessoas se sentiam profundamente constrangidas. E elas se sentem constrangidas com a presença de Jesus, se sentem desconcertadas. E é por isso que elas querem transformar Jesus à sua imagem, porque com Jesus Cristo, que não cobra mudança de vida, elas vão se sentir bem na presença dele. No primeiro encontro de Jesus Cristo com Pedro, foi muito desconcertante, meus irmãos, foi desconcertante demais para Pedro. Pedro disse, depois que Jesus Cristo realizou algo extraordinário, um milagre, Pedro se sentiu tão desconfortável porque reconheceu que ali se tratava da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Então ele disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele ficou muito constrangido. Jesus Cristo foi um homem que viveu e falou de tal maneira que se tornou desconcertante para todo mundo que o conheceu. Até ao final da sua vida, ele desconcertou todo mundo, desconcertou inclusive a sua família. Como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 46, a partir do 46 até o verso 50, falava Jesus Cristo à multidão, quando a sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora da residência onde ele estava, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. Olha só que pergunta. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não é forte, meus irmãos? Muito forte essa palavra. Só é meu irmão, minha irmã, minha mãe, quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Jesus Cristo não agia, não vivia, não se comportava, ele não veio para fazer as pessoas se sentirem bem na presença dele, mas para realizar a obra de Deus, pregar, ensinar e levar as pessoas a se converterem e a serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo na vida delas, elas vão sentir-se bem, de forma bem natural e espontânea, vão se sentir bem na presença de Jesus. A gente se vê no próximo vídeo.